Oi, como você tá? Eu sou Dani Pérez, eu sou especialista em scrapbooking e hoje eu queria falar com você sobre como eu fiz para encaixar o scrap na minha rotina, uma rotina que é tão corrida, uma rotina que é tão maluca. E eu tenho certeza que você vai se identificar com um amigo em algum momento, né? Em algum dos momentos em que eu tive que me readaptar, em que eu tive que encaixar uma rotina, criar métodos de encaixar o scrap na minha vida. Gente, só para você ter uma ideia, né, de hoje, como é a minha vida. Hoje eu moro em Brasília, ou seja, eu não tenho nenhuma rede de apoio, porque toda a minha família mora em São Paulo, né? Então, imagina o seguinte, eu sou mãe, né? Eu tenho uma empresa, eu recebo encomendas de scrap, eu trabalho com scrap também, da parte artesanal de criação, né, de projetos e de produtos finais para os clientes, não só dos materiais. Eu sou casada, eu tenho a minha casa para cuidar, enfim, eu acredito que a nossa rotina aí é um pouquinho parecida, né? Talvez você não seja mãe, talvez você não seja casada, mas em algum momento aí a minha rotina, a minha dinâmica parece com a sua, né? E em muitos momentos eu tive que me readaptar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito resistente a mudanças, e por mais que eu fosse resistente a mudanças, a minha vida, né, de uns anos pra cá, passou por constante mudanças. Então eu tive que aprender a me planejar, né, a me reorganizar, a ajustar os meus horários para que tudo pudesse caber, né, para que eu soubesse o que realmente eu tinha que fazer em cada momento para que o que eu realmente quisesse, né, o que eu realmente quisesse atingir, o objetivo que eu quisesse chegar, ele pudesse encaixar na minha dinâmica, né, no meu dia a dia. Eu comecei a levar mais a sério a questão de transformar o scrap em um negócio, né, transformar meu hobby em negócio depois que eu me casei. E depois que eu me casei, eu não tinha filhos, né, morava em São Paulo ainda, então a minha dinâmica era, né, como que eu conciliava a minha casa com os trabalhos de scrap. Então, nesse momento, eu tive que criar um planejamento, né, e esse planejamento, ele foi mudando quando eu também mudei para Brasília, porque era uma outra situação, né, como eu falei para vocês, além de eu não ter uma rede de apoio, além de ser só eu e meu marido em Brasília, né, de não conhecer muitas pessoas, eu engravidei, né, então era uma outra situação. Eu mudei para um apartamento maior, a minha família cresceu, né, além de ser agora uma empresária, além de ser esposa, agora eu era mãe, né, e ainda tinha que cuidar da casa. Então, quando assim minha filha nasceu, além de eu não ter uma rede de apoio, né, naquele momento a minha mãe não pôde vir para me ajudar de primeiro momento, a minha sogra veio me ajudar, e me ajudou muito, sou muito grata por ela, só que aquele negócio, né, nada como a nossa mãe para ajudar a gente. Então eu tive que me readaptar nesse sentido, porque além de eu ter a minha gravidez sendo uma gravidez de risco, uma gravidez extremamente complicada, que eu precisei, né, ficar de repouso, enfim, eu tive que me reorganizar também quanto a isso. E por que eu tô passando todos esses perrengues pra você? Porque nunca, tá, gente, nunca vai ser o momento ideal, nunca o momento de você começar a empreender, o momento de você encaixar o scrap na sua vida, talvez não só como um trabalho, mas como um hobby, nunca vai ter um momento perfeito, né? A vida, ela não vai falar pra você, olha, agora, tá aí, ó, faça, né? Então você tem que criar essas situações, você tem que se planejar, né? Você tem que ter um método, uma maneira de fazer um processo para poder encaixar isso na sua vida, né? Então, o que eu comecei a perceber? Que tudo que eu fazia, eu considerava importante e urgente. Eu não tinha uma divisão entre o que era importante e o que era urgente. Quando eu era solteira, eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Se eu deixasse de jantar, se eu deixasse de almoçar, se eu deixasse de fazer alguma coisa para trabalhar, né, para desenvolver o meu projeto de scrap, para desenvolver uma página de scrap, tava ok, né, não tinha ninguém que dependia de mim, a não ser eu mesma, né. Quando você tem uma família, quando você tem filhos, você vê que o buraco é mais embaixo, né, então você tem que saber estabelecer prioridades, e as pessoas, né, costumam dizer, estabelecer prioridades, o que é prioridade, né, a prioridade
é o que realmente importa pra você, tá? E ela varia de pessoa pra pessoa. Não adianta você perguntar pra mim, qual que é a prioridade? Eu não sei qual que é a prioridade. Talvez pra você o mais importante não seja nem tocar o seu próprio negócio. Sua prioridade seja a sua família, mas ao mesmo tempo, né, é importante que você tenha um trabalho. Então, como que você deve organizar, né? Como que você deve desenvolver esse trabalho para que você consiga desfrutar daquilo que é realmente importante para você, que é a sua família, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é focar no que é realmente importante para você, tá? Como que você foca o que é realmente importante para você? Tudo que você precisa fazer, tudo que você tem que, pelo menos pra mim funciona assim, nada dá certo, tá? Eu não consigo fazer as coisas dar certo se eu não me planejo, se eu não escrevo tudo aquilo que eu preciso fazer, tá? Você pode ver, não sei se você já passou por isso, mas tem dias em que eu falo, não, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu vou deixar, né, a onda me levar. E daí que acaba acontecendo? Você ou procrastina, né? Ou você esquece de fazer o que realmente importa, vai deixando para depois, ou você inverte as prioridades, né? A gente tem uma tendência a fazer o que é mais rápido, mais fácil primeiro, né? Vai pegando as coisas mais fáceis e vai deixando o que é mais difícil lá pra frente, né? E geralmente essas coisas mais fáceis, mais rápidas, são as coisas urgentes, mas extremamente sem importância, né? O que seriam coisas urgentes, mas extremamente sem importância, né? Por exemplo, eu preciso retirar uma mercadoria, eu preciso pagar uma conta, né? Quanto aquilo é importante pra mim? Não é importante, não é fundamental, né? Não é o que me move, né? Não é o meu objetivo, mas são coisas urgentes. Se eu não pagar aquela conta hoje, né? O que vai acabar acontecendo? Eu vou pagar multa, né? Em muitos casos eu vou ter que pedir uma nova conta, né? Se eu não, por exemplo, lavar a roupa que a minha filha vai usar no dia seguinte, né? O que vai acontecer? Ela não vai ter uniforme para ir na escola. Então, são coisas urgentes, mas que não são determinantes para o meu objetivo, né? Então, eu separo, né? O que é importante para mim? Então, é importante que amanhã eu entregue uma parte do meu projeto para um cliente. Então, aquilo entra como importante, né? Esse cliente, ele estabeleceu um prazo? Sim. Então, se ele estabeleceu um prazo, aquilo é importante e urgente, certo? Na segunda coluna, eu vou colocar o que é urgente, né? Que seriam esses casos, por exemplo, lavar o uniforme da minha filha, pagar uma conta, né? E, enfim, sei lá, preciso comprar carne para fazer o jantar. Então, tudo isso vai entrando no que é urgente. E numa terceira coluna, o que não é nem importante, que não é urgente, que eu poderia fazer. São coisas que eu preciso fazer, né? Que eu gostaria de fazer, mas que não precisa ser, né? Que eu gostaria que fossem feitas naquele dia, mas que não são necessariamente urgentes, né? Então, eu costumo dividir meu dia dessa maneira, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E segue exatamente essa sequência. O que é importante e urgente, eu faço, né? Primeiro, né? O que é urgente, eu vou fazer depois que tudo aquilo que for importante tiver sido feito, eu faço o que é urgente e, se sobrar tempo, né, eu faço aquilo que eu gostaria de fazer no meu dia, que eu posso encaixar do meu dia, né? E como que eu faço esse planejamento? Eu não faço um dia antes, eu procuro fazer isso no começo da semana, né? No domingo eu procuro me planejar dessa maneira, porque eu consigo visualizar toda a semana, né? Consigo visualizar todas as minhas metas e tento fazer tudo isso encaixar, né? Então, hoje, eu só consigo, né, ter uma rotina que dê certo dessa maneira. E eu posso te dizer que hoje eu conto com uma ajuda em casa, né, tem uma pessoa que me ajuda em casa, eu tenho meu marido que eu sei que nesses momentos, se eu precisar que ele me ajude com a minha filha, ele vai me ajudar, só que eu consegui tudo isso por quê? Porque eu consegui ter um planejamento e esse planejamento me ajudou, inclusive, a ter um planejamento financeiro, né? Que eu pudesse investir numa pessoa que me ajudasse aqui em casa. Porque eu fui notando o quê? Por exemplo, ter uma alimentação saudável, pra mim, é uma coisa super importante. Só que é uma coisa que eu consigo delegar, né? Eu não preciso cuidar da alimentação na minha casa. Cuidei por muito tempo, né? Eu fui colocando isso nas minhas prioridades e cuidei por muito tempo, mas eu trabalhei para que em determinado momento eu conseguisse delegar isso. Então, quando eu não conseguia ter, né, a quem delegar, o que eu fazia? Eu colocava aquilo na minha meta. E o que eu fui percebendo, né? Quando você consegue
mensurar tudo isso, dividir tudo isso, você vai medindo assim, quanto que eu tô ganhando, entendeu? Fazendo isso, e quanto que eu poderia, quando estou deixando de ganhar, delegando isso para mim mesma, né? Aliás, não delegando, fazendo, assumindo uma atividade que outra pessoa fizesse melhor do que eu, né? Porque eu percebia que assim, na minha cabeça, para eu fazer o almoço, por exemplo, eu achava que eu demorava, sei lá, meia hora para fazer. Quando eu comecei a colocar no papel, quando eu comecei a medir quanto aquilo demorava, eu falava, caramba, tem dias que eu chego a ficar 2 horas para cozinhar, né? Quanto é do meu tempo ficar 2 horas para cozinhar? É muito tempo, né? Então eu comecei a me planejar de uma maneira que aquele tempo de cozinhar não ficasse tão longo assim. Então o que eu comecei a fazer? Eu pegava o domingo, que era um dia de descanso, e eu deixava, por exemplo, eu cozinhava, sei lá, tô mostrando pra vocês mais ou menos como era a minha dinâmica, mas claro, como funciona pra mim, talvez não funcione com você, mas só pra você entender como você colocar tudo isso no papel, você mensurar tudo isso é importante, né? Eu comecei a dividir da seguinte maneira, eu pegava o domingo, eu fazia comida pra semana inteira, né, eu fazia o arroz que durasse pelo menos, sei lá, metade da semana, então eu ia me dividindo dessa maneira pra quê? Para que durante a semana eu tivesse o menor tempo possível, né, eu precisasse do menor tempo possível para desenvolver, para eu preparar o almoço, né. A questão de como eu faria, por exemplo, como eu lavaria a roupa, né, que dias que eu usaria para lavar as roupas, né. Então eu teria que pegar um dia, concentrar tudo aquilo, né? Eu tive que comprar, por exemplo, quantos uniformes eu preciso comprar, quantas trocas de uniforme eu preciso comprar para que minha filha, né, possa estar sempre com o uniforme limpo, né? E isso não vá me dar dor de cabeça, né? Então todo esse planejamento tem a ver em como que você encaixa isso na sua rotina, no seu dia a dia, no seu cronograma, tá? E eu insisto, eu falo muito sobre método, sobre processo, sobre você colocar isso no papel, sobre você seguir uma rotina, porque assim, você só consegue criar um processo, você só consegue desenvolver o seu negócio, você só consegue fazer tudo encaixar, né? Se você tem esse planejamento, tá? E é engraçado porque assim, né? A gente tem uma sensação de que ser produtiva, né, ter um dia produtivo é um dia lotado de coisas, um dia que eu consegui fazer muita coisa, né, nossa, aquele dia que eu consegui cuidar da casa, cuidar do meu trabalho, ficar com meu filho e tal, é um dia produtivo, né, então a gente tem a ideia de que produção de ser produtiva é não parar, e não é assim que funciona, né, eu sempre deixo muito claro, eu sempre reforço que você precisa de momentos seus, você precisa de momentos de relaxamento, você precisa de momentos em que você possa, né, simplesmente não pensar no seu trabalho, simplesmente não pensar em absolutamente nada além do que de relaxar, porque é necessário, entendeu? Você ter esses momentos, inclusive de procrastinação, sabe? Que a gente coloca a procrastinação como uma coisa ruim, né? Nossa, não posso procrastinar. E muitas vezes você procrastinar, você colocar esses respiros, esses intervalos no seu dia, é importante sim para que a sua mente dê aquela aliviada, aquela relaxada, entendeu? Então, não encarar como ter um planejamento completo, um dia repleto de atividades, como uma coisa produtiva, como uma coisa, como um dia bom, né? Porque não é assim, você não é máquina, né? E é diferente, por exemplo, se a gente for olhar por uma ótica feminina, né? Pra gente ter essa produtividade não significa somente alcançar resultados, né? Conseguir finalizar aquela tarefa, né? Eu alcancei resultados. Tem a ver também com o prazer que você tem de desenvolver tudo aquilo, né? Não é simplesmente finalizar todas as atividades do dia com sucesso que vai te trazer que vai te trazer satisfação. Você precisa ter prazer naquilo que você vai desenvolver. É uma coisa, né, feminina, não adianta. A gente tem que sentir que a gente está envolvida com aquilo, fez aquilo com prazer, aquilo trouxe algum retorno pra gente, não só o retorno de realizar todas as atividades, mas o que aquela atividade, né, realizando aquela atividade trouxe pra gente. E por que também é importante você listar tudo isso?
Porque aquela sensação de você dar um check, sabe? Em cada atividade que você fez, ela traz uma sensação de recompensa, sabe? Uma sensação de assim, eu me programei e eu consegui finalizar tudo aquilo, eu consegui concluir tudo aquilo que estava previsto, né? E é interessante porque você entender que não existe uma fórmula, tá? Eu não vou passar aqui para você uma fórmula de como você deve dividir as suas atividades. Eu tenho a minha maneira de dividir, de fazer o cronograma das minhas atividades, mas é o que funciona para mim, né? E por isso que eu insisto, né? É importante você ter esse seu próprio método, você entender como ele funciona e criar o melhor método para você, né? Por exemplo, eu não faço absolutamente nada no período da manhã que esteja relacionado ao trabalho. Por quê? No período da manhã, minha filha está em casa e eu tenho que me dedicar, né, a ela. É uma meta que eu coloquei pra mim, né? Não é que os especialistas dizem ou alguém disse que essa é a melhor maneira. Então, nesse período da manhã, eu vou dar banho nela, eu vou fazer o penteado que ela vai usar pra ir pra escola. Muitas vezes, eu vou precisar fazer o almoço, né? Então, eu vou precisar me dedicar 100% a ela, porque eu sei que a partir das 2 horas eu vou estar tranquila pra trabalhar, tá? Com tudo que eu tiver que fazer relacionado, que não seja relacionado ao trabalho, que seja relacionado à minha família, que seja relacionado a ela, até as 2 horas, a minha dedicação é isso. Então, não marco reuniões, não me comprometo a nada que envolva, né, o período que ela acorda até as 14 horas, porque é dela. Então, eu disse bem, né, o período que ela acorda até as 14 horas. Então, o que eu faço? Caso tudo aquilo que eu tenho que fazer naquele dia não se encaixe, né, no período que vai das 14 às 18 horas, que é o momento que eu tenho que pegá-la na escola, eu acordo mais cedo que ela, né? Então, eu vou me programar para acordar mais cedo que ela, para poder adiantar aquilo que eu não vou conseguir fazer naquele período da tarde. Então, eu já me programo nesse sentido. E por que eu faço assim? Porque para mim, mais importante que o meu trabalho é a minha filha, tá? Só que o meu trabalho é muito importante. Então eu não posso me dar o luxo de falar, não, então eu vou cuidar só da minha filha. Então tudo que eu faço é baseado no bem-estar dela, né? É baseado nela. Foi aquilo que eu falei lá pra você, né? Então eu pego o que é mais importante pra mim, né? E organizo o meu dia baseado no que é mais importante pra mim. Então o que é mais importante pra mim? É minha filha. Qual que é o segundo item mais importante, né? É meu trabalho. Então, como que eu concilio essas duas coisas, né? E quando eu falo em filha, na verdade, eu tô falando sobre família, tá, gente? A gente tem, como é mãe, a gente tá falando sobre mãe, sobre maternidade e tal. Então, como que a gente faz pra estabelecer o que é realmente importante pra gente? Eu não sei o que é importante pra você. Eu sei que pra mim a minha família é importante, a minha filha é importante, o meu trabalho é importante. Então como que eu encaixo essas 3 coisas importantes no meu dia, essas 3 importâncias no meu dia, né? Eu sei que do período da manhã é dedicado à minha filha. O período da tarde eu vou dedicar ao meu trabalho. E o período da noite eu dedico ao meu marido. E daí você fala, tá bom, Dani, mas e aí? Como é que você faz pra se dedicar a você? Porque a gente tem que entender assim, a gente acaba sempre se colocando em último plano, né? A gente sempre acaba se colocando como, o que sobrar do tempo eu vou dedicar a mim. Então eu tento, né, eu encaixo a minha importância, o que é importante pra mim, nesses 3 períodos. Então vai ter um dia da semana que eu vou precisar pegar esse momento que eu tô com a minha filha e encaixar alguma coisa que seja boa pra mim. Vai ter outro momento da semana, por exemplo, que eu vou precisar ir numa consulta, fazer a minha unha, né, sei lá, fazer uma escova, me cuidar um pouquinho. Qual que é o melhor momento pra eu fazer isso? É à tarde, né? Talvez isso vai interferir um pouquinho no meu trabalho, porque o período da tarde é o momento em que eu me dedico ao meu trabalho. Então o que eu faço? Essas horas que talvez eu passe, né, cuidando de mim, talvez eu precise compensar o quê? Talvez acordando mais cedo no dia seguinte, encaixando isso no período antes da minha filha acordar. E tudo bem, entendeu? Porque não vai ser um sacrifício pra mim acordar 1 horinha mais cedo, às vezes 2 horinhas mais cedo, que seja um dia da semana pra fazer isso, certo? E, por exemplo, à noite é um momento que eu me dedico a estar com o meu marido, mas talvez naquele momento eu queira assistir uma série que meu marido não goste, né? Então como que eu vou fazer para compensar isso? Então assim, é você encaixando, né? Você priorizando tudo que é importante, você trabalhando inicialmente o que é importante para você. As coisas que são urgentes, eu vou, se não for possível delegar
ou talvez eu automatizar, eu vou tentando listar na minha semana de maneira que assim, bom, se aquilo é urgente, precisa ser feito naquele dia, então depois do que eu fizer o que é importante naquele período, eu vou listar as minhas atividades urgentes e vou fazendo isso pelo decorrer da semana. Lembrando que pelo menos isso funciona comigo, tá, gente? Tudo aquilo que pra mim é urgente e que eu posso delegar, que eu tenho capacidade de delegar. E essa capacidade é assim, tem a ver com a questão financeira e tem a ver com a questão de você ter essas pessoas para delegar. Porque talvez num determinado momento que eu tenha decidido, né, numa manhã que aconteça alguma coisa urgente realmente para eu fazer e eu precise, não tenha como eu não delegar isso para alguém, eu preciso fazer aquilo no período da manhã, eu vou contar com a ajuda de alguém. Talvez eu precise da ajuda do meu marido, talvez eu precise contratar, né, o serviço de uma babá que fique com a minha filha, talvez a minha filha tenha que entrar na escola um pouco mais cedo, entendeu? Então, o que eu posso delegar, né? Daí você pode me falar assim, tá, mas se sua filha é tão importante, você vai delegar, né, que esse momento de estar com ela, com outra pessoa. Então você entende que isso não é uma regra, né? Eu tô falando que em momentos é necessário que você abra essas exceções, tá? E tudo bem abrir essas exceções, você não precisa se sentir culpada em ter que abrir essas exceções, tá? Só que como que funciona tudo isso? Não funcionaria se eu simplesmente virasse, acordasse um dia e falasse, não, então hoje eu vou levando, eu vou ver o que dá, né? Chegaria no final do dia, eu teria feito metade do que eu precisaria fazer, né? E iria passando para amanhã. E assim, sucessivamente. Vou passando. Chega, termina a semana e você tem a impressão de que você não fez absolutamente nada, né? Às vezes até você faz muito e por você não listar tudo aquilo que você fez, a impressão que tem é exatamente essa também, que você não fez absolutamente nada, né? Quando a minha filha nasceu, eu pensava, né, eu tinha aquela ilusão de mãe, nossa, minha filha vai dormir sei lá quantas horas durante o dia, e enquanto ela estiver dormindo, né, eu vou trabalhar, eu vou fazer meus projetos e tal. Daí o que acabava acontecendo, né, eu achava que ela ia dormir a tarde inteira, né, eu ia ter a tarde inteira pra fazer. Quando você tem um bebê, né, quando você tem um recém-nascido, um bebê, uma criança muito pequena, é um pouco mais difícil você fazer esse planejamento, né? Não é tão simples. Por quê? Porque não é tudo muito, não é tudo tão regradinho, né? Um bebê, ele requer cuidados que vão além daquilo que a gente possa ter o controle. Então, o que eu fazia, né? Quando a minha filha era muito novinha, quando ela era recém-nascida, eu ia encaixando a minha rotina nas sonecas dela, né? E como que eu fazia isso, né? Porque a gente tem a tendência, né? E quando o bebê nasce, não adianta, você tá extremamente cansada, né? Então o bebê dorme, você acaba dormindo com ele, né? E você acaba deixando de lado, né, o seu trabalho. Quando você tem que fazer isso, quando você precisa conciliar, o que você faz, né? O que eu costumava fazer? Eu pegava um dia da semana, eu falava, não, nesse dia, tá, eu vou me dedicar a fazer meu trabalho. Então, se eu precisar dormir mais um pouco no dia seguinte, ok, eu vou dormir mais um pouco no dia seguinte. Mas nos momentos em que minha filha dormir, né, todos os momentos que ela dormir durante essa tarde, durante esse dia, eu vou focar no meu trabalho, tá? E eu sei o horário que ela vai dormir à noite, então, ao invés de eu dormir junto com ela, eu vou me esforçar, me forçar um pouco a trabalhar um pouquinho até mais tarde. Por quê? Porque eu sei que amanhã, né, vou estar com a minha meta cumprida e eu compenso esse sono, né, no dia seguinte. Assim, gente, a ideia não é você fazer isso todos os dias, né? Eu mesclava, fazia isso pelo menos 1, 2 vezes por semana e compensava nos outros dias. Então eu me esforçava um pouco mais, eu me forçava um pouco mais em um dia e nos outros dias eu me permitia descansar, tá? Porque, como eu disse, esse descanso, esse momento de descanso mesmo, né, de dormir, é extremamente importante. Ninguém consegue produzir se não estiver descansada. É uma estafa mental, né, é um bloqueio criativo, enfim, você precisa desses momentos de descanso. Então era dessa maneira que eu fazia. Daí você me pergunta, né, Dani, você tinha alguém que te ajudava? Não tinha, né? Então como que você priorizava? Como que você falava, pô, meu filho vai dormir, mas eu tenho, né, a roupa dele pra lavar, eu tenho a louça pra lavar, como é que eu faço, né? Pra mim, é o que eu falei, a louça e a roupa eram urgentes, mas o importante naquele momento, o que era? Era minha filha e o meu trabalho.
Então, o que eu fazia? Finalizava o trabalho, na próxima dormida que ela tinha, eu ia pro que era urgente, né? Eu ia para aquilo que eu precisava fazer, mas que não era tão importante assim quanto o meu trabalho e quanto ela. Então, é um método que eu costumo usar, que eu aprendi a usar, né, desde que isso se mostrou necessário para mim, e hoje acaba me trazendo muito resultado, tá? Tudo que eu tenho como urgente que eu posso automatizar, por exemplo, a conta, né, vamos automatizar a conta, tudo que eu consigo terceirizar, tudo que eu consigo delegar, eu vou delegando para focar naquilo que realmente importa para mim, né, ter um tempo de qualidade para aquilo que realmente importa para mim. Hoje eu não me preocupo em ser uma super heroína. Hoje, pra mim, já foi um dia, tá? Hoje, pra mim, não é importante ter a casa toda arrumada. Eu sei que vai ter um momento que a casa não vai estar arrumada, mas por quê? Porque eu tenho outras prioridades, né? Ou se eu não tenho outras prioridades, no momento em que sobraria pra eu arrumar a casa, eu prefiro estar com meu marido, eu preciso estar com meu marido, eu preciso estar com a minha filha, entendeu? Então eu tento encarar dessa maneira. Eu me punia muito a respeito disso, né? E, como que eu vou deixar minha casa desarrumada, né? Como que eu vou... eu preciso, né, ter tudo sob controle, eu preciso ter tudo limpo, tudo arrumado. E foi aí que eu comecei a perceber que aquilo estava, ao invés de estar me ajudando, né, acabava me atrapalhando. Então, o que eu buscava fazer, assim, né, quando as coisas meio que fugiam do controle, né, isso principalmente quando a Cecília era mais novinha, era bebê. Você imagina, eu tava lá no meio do meu processo criativo, né, tendo várias ideias, tava tava super empolgada, quando o negócio ia sair, ela acordava. Eu falava, nossa, gente, eu não acredito. Daí é mais um momento em que você precisa anotar, né? Pô, se eu estou no processo criativo, né, fui interrompida, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou anotar de onde eu parei para poder continuar, para não perder o fio da meada. Então, eu insisto, eu falo e insisto para você, anote. Tenha um cronograma, tenha um planejamento. Isso é extremamente importante para que você consiga fazer qualquer coisa na sua vida, entendeu? Não só ter um hobby, não só ter um trabalho, não só encaixar, né, um trabalho em casa com a sua rotina doméstica. Então, é dessa maneira que você deve funcionar, dessa maneira que você deve fazer com que as coisas aconteçam, né? E não se cobre se aquilo que você planejou não deu certo. No começo não vai dar certo, né? Você não vai conseguir fazer tudo. Mas a partir desses não darem certo, né? Dessas falhas, não encare isso como um fracasso, tá, gente? Porque é um teste que você vai fazendo, né? Você vai perceber que quando você começar a planejar, de primeiro momento vai faltar dia e vai sobrar tarefa que você vai ter que jogar para outros dias. Depois de um tempo que você for fazendo isso, você vai começar a ter noção quanto tempo demanda cada tarefa que você precisa para executar, né? Quando você não anota, como eu falei para você, eu tinha uma impressão de que eu demorava meia hora para fazer o almoço e muitas vezes demorava 2 horas, né? Então, por quê? Porque eu não calculava, eu ia lá fazer o almoço, né? Porque tinha que fazer o almoço e, enfim, e acabou. Então, quando você começa a medir tudo isso, quando você começa a controlar tudo isso, você vai tendo um controle maior até do tempo que você demora para desenvolver as atividades. E vai criando também alguns artifícios que fazem você diminuir o tempo para aquelas atividades, né? Que foi o que eu falei para vocês. Então, eu via que eu demorava muito tempo fazendo um almoço, eu fui desenvolvendo estratégias que me faziam agilizar o meu, né? A preparação do meu almoço, né? Então, fazendo essas anotações, planejando o seu dia, né, organizando o seu dia dessa maneira, que você vai vendo o que talvez esteja roubando muito do seu dia, onde você esteja perdendo tempo e o que você pode fazer para otimizar, para melhorar, né, o seu planejamento. Então, não tenha medo, tá? Não tenha receio, não se sinta fracassada por não ter cumprido todas as tarefas que você delegou para o seu dia, né? Sinta assim que assim, cada tique que você der, cada addon que você der nas suas tarefas, comemore aquilo, né? A gente tem uma tendência, né? A gente tem um mau hábito de não comemorar as pequenas conquistas. E você se planejar e conseguir fazer aquilo que você se planejou é uma baita de uma conquista. Então planeje cada conquista, faça questão de dar o tiquezinho de ok, né? Para cada item que você for cumprindo do seu planejamento, né? E que isso sirva de motivação para que você continue, né? Planejando o seu dia, e desse planejamento do seu dia você vai, né,
até diminuindo, vai planejando o seu trabalho, como vão ser as suas atividades só no trabalho, como que você faz um novo planejamento focado simplesmente no seu trabalho, às vezes até um planejamento só para como que eu vou aproveitar melhor o meu tempo com a minha filha. Enfim, você vai abrindo, né, possibilidades. Quando você começa a se organizar, você vai abrindo novas maneiras de se planejar e você vai percebendo que assim, seu dia vai rendendo muito mais. Inclusive, vai sobrar muito mais tempo para você incluir novas atividades aí no seu dia que você nem imaginava que você fosse ser capaz de conseguir, né? E se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, conta pra mim o que você achou. Se você achar que esse conteúdo foi relevante pra você e pode ser relevante pra outra pessoa, compartilha. É muito bom eu saber o que você acha a respeito disso. Isso me motiva a criar novos vídeos e até entender se eu tô indo no caminho certo, se faz sentido eu compartilhar todo esse conteúdo, todos esses assuntos que eu tenho compartilhado com você. Eu queria agradecer por você ter assistido e falar que eu te espero ansiosamente para um próximo vídeo. Um beijo e até mais!